Com a palavra, Dr. Franklin Rodrigues da Costa. Obrigado, William. Boa noite a todos. Então, eu estou muito satisfeito e feliz de estar aqui com vocês. Tá? Nós, subprocuradores da República, hoje nós somos 74, que o subprocurador-geral da República oficia perante o Superior Tribunal de Justiça, dentro do escopo da justiça comum, né? No Supremo Tribunal Federal, oficiam alguns subprocuradores-gerais da República por delegação do Procurador-Geral da República, que é quem tem ofício perante a Corte Suprema. A nossa conversa aqui é mais uma conversa de demonstração de algumas dificuldades de se alçar ações e questões aos tribunais superiores e ao Supremo Tribunal Federal. Por quê? Há coisas minuciosas sobre isso, né? Começo falando sobre o Ministério Público, porque o Ministério Público intervém e dá parecer. Hoje nós temos uma resolução recente do Conselho Nacional do Ministério Público para atuação nos tribunais superiores e também nos tribunais regionais e, de um modo geral, em toda a justiça, onde se busca restringir o trabalho do Ministério Público em questões civis, onde se tem os advogados que estão plenamente habilitados a fazer defesa tanto individualmente quanto coletivamente, e o Ministério Público se encaminhando para a defesa das grandes questões, das questões sociais, das questões que são de interesse de determinadas categorias, como, por exemplo, questão de proteção ao idoso, à criança, ao adolescente, ao meio ambiente, as questões de proteção ao consumidor. Então, estamos nos voltando para isso e afastando um pouco das questões privadas. Hoje nós temos uma resolução onde certamente haverá um remanejamento dos membros do Ministério Público. Lá nós atuamos no Tribunal Superior, na Procuradoria-Geral da República, acompanhando a paridade do STJ. Então, uma seção de direito público, uma seção de direito privado e uma seção de direito penal. Então, certamente haverá uma agregação de mais subprocuradores gerais e nos tribunais também de procuradores regionais e certamente na Justiça dos Estados de procuradores de justiça e de promotores de justiça para as áreas de interesse. Nos tribunais superiores, se dá vista de praticamente todos os processos ao Ministério Público. Subprocuradores gerais oficiam em praticamente todos os processos que tramitam no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, independentemente da matéria analisada. Então, hoje está se criando uma nova vertente, uma nova visão, onde o interesse público tenha uma maior atuação, uma vez que os advogados estão devidamente habilitados para defenderem as suas questões, as questões dos seus patrocinados perante as cortes. Então, por ser função essencial à função jurisdicional do Estado, a gente tem que se concentrar em matérias que demandam maior acuidade na olhada e maior necessidade de atuação do Ministério Público em defesa do regime democrático. Hoje se fala tanto em regime democrático, né? Para uns a democracia é o que está aí, para uns a democracia é a presidência que saiu, a administração anterior. Então, hoje está o Ministério Público brasileiro. O Ministério Público brasileiro se divide em dois. Primeiro, o Ministério Público da União e, segundo, o Ministério Público dos Estados. O Ministério Público da União, por sua vez, se divide nessas categorias que nós estamos vendo aí. O Ministério Público Federal, que atua nas causas comuns,
o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e, por incrível que pareça, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, apesar de ser uma espécie de unidade federativa, ele é Ministério Público da União. Isso foi uma opção do legislador constituinte, em razão de estar localizado na capital federal. Como também é federal a Justiça do Distrito Federal e Territórios, como também custeado pelo Poder Público Federal, pela Administração Federal, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil. Então, para dotar o Distrito Federal de até mesmo uma proteção econômica, uma proteção financeira, foi feita essa opção pelo legislador. Vamos ao nosso tema da noite, que é sobre os recursos nos tribunais superiores, que é o que nos interessa, né? Vamos começar pelo novo Código de Processo Civil, que é recente, começou a ter vigência no dia 18 de março deste ano, bastante novinho, e lá descreve no artigo 994 quais são os recursos cabíveis. Nós vamos nos concentrar aqui no número 2, agravo de instrumento, número 3, agravo interno, que era o antigo agravo regimental, número 4, os embargos de declaração. Vamos falar também sobre recursos ordinários, alguns que nós veremos, o recurso especial, recurso extraordinário e o agravo em recurso especial, embargo de divergência. Na verdade, vai ficar faltando só a apelação, né? Que é dos tribunais de justiça e dos tribunais regionais federais. Vamos começar com o fundamento constitucional do recurso especial. O fundamento constitucional do recurso especial está no artigo 105, inciso 3, dizendo que compete a julgar ao Superior Tribunal de Justiça as causas decididas ou em uma única instância, ou em última instância, ou seja, já passou por instâncias anteriores, tribunais regionais federais dos estados e o do Distrito Federal, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal, negar vigência a tratado ou lei federal, julgar válido o ato de governo local que tenha sido contestado em confronto com a lei federal e também der uma lei federal interpretação divergente da que lhe tenha atribuído um outro tribunal. O STJ não aceita recurso especial de decisões cuja interpretação divergente tenha sido dada pelo mesmo tribunal. Nesse caso, não caberia recurso especial, mas é um outro recurso que nós vamos ver lá adiante, que é o recurso de embargos de divergência dentro do próprio tribunal. Então, a letra C, ela deve ser interpretada de forma que se entenda que essa divergência ou é em relação à decisão do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, ou é em relação a um tribunal de outro estado ou um tribunal federal de alguma outra região, não entre decisões do mesmo tribunal. Por sua vez, o fundamento constitucional do recurso extraordinário está lá no artigo 102, inciso 3, que cabe julgar mediante recurso extraordinário, e essa palavra é uma palavra que tem o conteúdo do seu significado semântico extraordinário, causa decidida em última ou única instância quando contrariar dispositivo da Constituição. Decisão inconstitucional. Quando declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Aqui, talvez haja até um aspecto técnico, né? Nós sabemos, quem já estudou direito constitucional, talvez não tenha visto ainda, essa é uma matéria dos concursos, principalmente do concurso de Procurador da República, por isso que me cabe aqui fazer uma extensão sobre esse tema, né? Passamos
Por isso, não foi, doutora Camila? Eu lembro que uma das questões era exatamente as formas de controle da constitucionalidade da lei. Evidentemente que cabem a vários mecanismos de controle de constitucionalidade que são exercidos diretamente em única instância pelo Supremo Tribunal Federal. A DIN, Ação Direta de Inconstitucionalidade, a TPF, Ação de Descumprimento de preceito, de norma fundamental, de preceito fundamental. Temos também o mandado de injunção e temos também a ação de inconstitucionalidade por omissão. Pergunta para os nossos queridos estudantes: só o Supremo pode declarar uma lei inconstitucional mediante esse incidente? Parece que sim, né? Os tribunais têm os incidentes de constitucionalidade. Um juiz pode declarar uma lei inconstitucional? Aí é uma outra questão técnica e bastante, como eu diria, peculiar. O juiz pode deixar de aplicar uma lei por considerá-la inconstitucional. Olha o detalhe, ele não declara que a lei seja inconstitucional, ele deixa de aplicá-la por considerá-la inconstitucional. Então, esses meandros e detalhes, vocês merecem um aprofundamento para quem for fazer concurso, exatamente essa diferença entre o papel do juiz e o papel da Corte Constitucional. Evidentemente que ficaria um atrelamento se unicamente o Supremo Tribunal Federal, exercesse esse controle de constitucionalidade, né? Então, o juiz exerce deixando de aplicar, por entendê-la, mas não pode declarar que o seja, e aí isso pode ir em recurso até o Supremo Tribunal Federal. A outra linha do cabimento do recurso extraordinário é quando, no julgamento, o tribunal, abaixo do Supremo, evidentemente, julgar válida a lei ou ato de governo local que tenha sido contestado em face da Constituição. E ainda, isso aqui é uma coisa curiosa, que de uma emenda mais recente de 2004 2005, isso não estava no texto original, julgar válida uma lei local contestada em face de lei federal. Eu imagino que essa competência aqui ficaria melhor, talvez, perante o Superior Tribunal de Justiça, mas o legislador constituinte derivado, né, o legislador constituinte derivado entendeu de colocar essa matéria sob competência do Supremo Tribunal Federal, e aí está. No plano infraconstitucional, nós tivemos, em primeiro lugar, a chamada Lei dos Recursos. A Lei 8.038 é a lei que institui normas procedimentais para os processos perante o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Então, essa era, porque o Código de Processo Civil novo veio revogar os artigos a que se referem o recurso especial e o recurso extraordinário que estavam nesta lei. A Lei 8.038 é que regulava o procedimento do recurso especial e do recurso extraordinário. Foram revogados pelo novo Código de Processo Civil, que nós veremos adiante. Muito bem. Então, 8.038 é a que institui as normas para o Tribunal Superior de Justiça. Nós temos aqui três principais, tem outros que nós vamos demonstrar adiante, né? Que o primeiro recurso que a lei falava e que o Código do Processo Civil também fala é o Instituto da Reclamação. Eu coloquei reclamação aqui. Tecnicamente, reclamação não é recurso. Aí, quando alguém me pergunta, lá os estagiários me perguntam, tá? Obrigado. Os estagiários me perguntam, mas, doutor, se reclamação não é recurso, o que é reclamação, doutor?
É reclamação, está escrito. A matéria jurídica, ela tem essa coisa da lógica, né? Sempre, o direito foi construído, o direito vem sendo construído há muitos séculos, né? Desde o direito romano, desde as coisas e tal. Então, a gente, quando está começando, a gente tem aquela tentação, né? De pegar, isso aqui já está repetido demais, eu vou pegar um sinônimo para colocar aqui. E a gente pega e coloca um sinônimo de algum instituto jurídico, em algo que tenha a natureza do jurídica daquilo, né? Vamos achar um sinônimo para melhorar isso aqui ou para mudar. Um sinônimo para um constituto que se vem construído desde os romanos, procurando há século. Porque o direito, apesar de ser uma ciência humana, ele busca uma precisão. Talvez não uma precisão matemática, mas uma precisão lógica. Né? Então, na busca dessa precisão lógica, nós devemos usar exatamente os conceitos da lei. Talvez eu seja tradicionalista nisso, mas as ciências funcionam com os conceitos que os seus termos denotam, com os conceitos que os seus termos devem ser compreendidos naquilo que gramaticalmente está escrito. Então, por exemplo, o código vem petição inicial, aí o sujeito vem com exordial, inicial acusatória, né? Eu me lembro até hoje, não sei como é que eu consegui memorizar isso, né? E a linguagem do direito deve ser simples. Para mim, a linguagem deve ser simples, talvez porque eu tenha sido antes jornalista, então eu quero escrever o direito como jornalista e combinando essa clareza e a precisão dos conceitos que o direito nos dá, né? Então, o colega começava a denúncia com a seguinte prosa, mais ou menos poética, né? A peça inquisitorial em que se arrima esta vestibular acusatória. Isso é bonito, né? Mas pode ser que ninguém entenda. Quando eu tenho os estagiários no meu gabinete, que ele começa a escrever muito bonito, aí eu pergunto para ele, escuta, o que a sua avó acha do seu curso? Ah, minha avó está empolgada, quer que eu forme e tal. Eu digo, tudo bem, pega esse parecer e leva para ela, vê se ela entender, amanhã você me traz. Se ela compreender, está perfeito, está bem escrito. Agora, se ela não compreender, o teu parecer não vale nada. Porque a gente já tem o conceito de que o direito, ele é uma ciência hermética, né, para os iniciados do direito. E nós precisamos quebrar isso, né? Há uma grande luta na questão da linguagem jurídica hoje, que é quebrar esse hermetismo, dar clareza à coisa. A parte chega no escritório do advogado e o advogado não pode mostrar a sentença para a parte, porque a parte não vai entender o que está escrito. Ele não pode mostrar o acordo, a decisão do tribunal à parte, porque a parte não vai entender. Aí ele diz, doutor, o senhor pode traduzir para mim isso aí? Claro que talvez a gente nunca alcance essa linguagem que venha permitir a uma compreensão de todos, mas pelo menos aproximar disso é uma grande busca. Por isso que os conceitos são importantes. Então, a reclamação não é recurso, a reclamação é reclamação. Você reclama de alguma coisa, eu estou indignado com isso aqui, eu preciso reclamar. Antes ela estava prevista lá no artigo 13 da 838, aquela que eu acabei de mostrar. Agora está do 988 até o 993 do novo CPC. Recurso especial também, que estava lá no 838, saiu e ficou no CPC do 1029 a 1035. O recurso extraordinário, que estava lá também na 838, agora está só no CPC, no 1029 a 1035. E nós temos ainda outros recursos para os tribunais superiores. Por exemplo, no STJ, nós temos 2 chamados recursos ordinários. Então, o STJ não julga só recursos especiais, além das ações originárias, que é um outro tema que nós não vamos abordar hoje, mas pode ser objeto de uma outra conversa, porque eu gostei muito de estar aqui com vocês. Então, nós temos recurso ordinário em habeas corpus e no mandado de segurança, lá no STJ, que estão respectivamente nas letras A também e na letra B do inciso 2.
nós vimos que o especial é inciso 3, aqui é o inciso 2. Os habeas corpus decidido pelos tribunais, cabe um recurso ordinário. Não precisa preencher os requisitos do recurso especial que nós vamos falar adiante em instantes. E também os recursos ordinários em mandado de segurança, que são cabíveis para o Superior Tribunal de Justiça, que está na letra B, lá do 2 do 105. No Supremo Tribunal Federal, nós temos 4 processos aos quais cabe o chamado recurso ordinário. O primeiro é o habeas corpus, o segundo é o mandado de segurança, o terceiro é o habeas data e o quarto é o mandado de injunção. Agora, veja só, o Supremo, ele não decide essas matérias, recurso ordinário dessas matérias que tenham sido, por exemplo, habeas corpus, mandado de segurança. Se foi no Tribunal de Justiça, não cabe recurso ordinário para o Supremo, só cabe recurso ordinário para o STJ. E como é que sabemos disso? Aí me perguntam lá no gabinete, porque está escrito, né? Os alunos me perguntam, porque está escrito, dizendo que é o seguinte: foram aqueles que foram decididos em única instância. Única instância. E a única instância que está abaixo do Supremo Tribunal Federal é o STJ. Então, essas 4 matérias decididas pelo STJ, cabe recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal. Então, o recurso ordinário para o Supremo é sempre de matéria que o STJ tenha decidido em única instância, que não tenha passado pelos tribunais regionais federais, pelos tribunais de justiça dos estados ou na justiça de primeira instância de qualquer deles. Esses recursos continuam, o recurso ordinário em habeas corpus, recurso ordinário no mandado de segurança, eles continuam definidos pela lei dos recursos para os tribunais superiores. Da mesma forma, muito bem, vamos entrar agora realmente nas exigências do recurso especial e do recurso extraordinário, né? O primeiro elemento para esses recursos é, evidentemente, a tempestividade. E aí nós temos que estar atento à tempestividade. Prazo do recurso especial e do recurso extraordinário, 15 dias contados da última decisão. Evidentemente, o acórdão do tribunal, antes havia uma norma no Código de Processo antigo, nos Códigos de Processo, em que os embargos de declaração não interrompiam os prazos para outros recursos, eles simplesmente suspendiam o prazo. Então, embargo de declaração, 5 dias, a parte entrava com os embargos de declaração, consumia 5 dias, julgado os embargos, ele tinha mais 10 dias para o recurso, outro recurso. O código mudou, o código antigo, não o novo. O novo está a mesma coisa, repete, o código mudou e passou a dizer o seguinte, que os embargos de declaração interrompem o prazo para qualquer outro recurso. Então, há uma diferença entre suspensão de prazo e interrupção de prazo. Para os meus queridos alunos, os advogados já sabem disso, a magistratura aqui presente todos sabem, mas para os nossos alunos há uma diferença entre suspensão de prazo e interrupção. Na suspensão, o prazo para e começa a recontar pelo que falta para ele terminar. Na interrupção, o prazo para, é interrompido e volta a contar do zero. Então, por isso que eu digo o seguinte, que no direito as palavras, elas têm o sentido da precisão. Você não pode usar suspensão como interrupção e não pode usar interrupção querendo dizer suspensão.
Por isso, eu recomendo a todos os estudantes, estudem os conceitos, estudem a natureza jurídica daquele instituto que você está trabalhando, a natureza jurídica daquilo que está escrito. Veja qual é a acepção gramatical mesmo disso aí, né? Então, em primeiro lugar, a tempestividade tem que ser apreciada para o cabimento do recurso especial e do recurso extraordinário. Está no prazo? Está no prazo, vai, né? Vamos ver aqui uma coisa que os tribunais, aquilo que eu falei de aproximadamente 80%, não conseguem chegar. A súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça é a coisa mais aplicada diuturnamente nos recursos. Diz a súmula 7, a pretensão de simples reexame de prova, e aí pode-se acrescentar o seguinte, de fatos também, a pretensão de simples reexame de fatos e provas, ou o cotejo de fatos com provas, não enseja recurso especial. Por que não enseja recurso especial? Porque a matéria a ser debatida em recurso especial é estritamente de direito. Não se debatem fatos, não se debatem provas. A matéria a ser debatida em recurso extraordinário, ela é essencialmente de direito constitucional, de uma decisão frente à Constituição. Ela não aprecia fatos, não rediscute fatos, não rediscute provas. Então, essa é uma grande dificuldade. Por que é uma grande dificuldade? Porque, muitas vezes, os tribunais criam a decisão, criam o acórdão, conduzindo-o de forma a impedir que a matéria possa vir a ser rediscutida perante o Superior Tribunal de Justiça ou perante o Supremo Tribunal Federal. Buscam fazer com que a matéria se cinja às questões debatidas de fatos e provas. Ou, muitas vezes, a questão, efetivamente, é meramente de fatos e provas. Ou, muitas vezes, a parte não conseguiu, e aí tem que ser isso desde a petição inicial. Então, quando se faz uma petição inicial, né, e aí eu vou dar aqui uma consultoria gratuita para vocês, é o seguinte: a petição inicial tem que ser escrita pensando no Supremo Tribunal Federal e pensando no Superior Tribunal de Justiça. Porque a gente pega a parte, chegou ali, contou a história, vou fazer a petição inicial para o juiz aqui, conta a história, tal, para o juiz. Não é? Claro, o juiz vai resolver a questão. Se a parte não se conformar, ele vai até o tribunal. Morreu ali. Agora, dependendo da questão, dependendo da matéria, ele pode fazer uma petição inicial com uma riqueza jurídica que permita, em havendo uma decisão com a qual ele não se conforme, ou uma decisão que seja contrária à jurisprudência dos tribunais superiores, que possa, no futuro, ensejar um recurso especial. Então, a peça primorosa a ser feita não é o recurso, né? Um dia desse, um advogado falou: o senhor pode me ajudar? Eu disse: posso, eu não posso dar consultoria, mas o que é que se... Não, queria me ajudar aqui, não dá para fazer remendo no meio do processo. O processo, né, doutor Márcio? O processo não caminha para trás. Não dá para repetir um ato no processo, a não ser que tenha havido alguma nulidade. Então, a construção, ela começa da estrutura de sustentação, que é a petição inicial, né? Que, na minha opinião, não é vestibular acusatória, não é peça de ingresso, não é átrio, não é nada. É petição inicial, é o que está no código. Então, a construção da petição inicial deve ser feita de tal maneira, visando eventual recurso, colocando-se as matérias de forma jurídica.
né? Então, a pretensão de simples realização de provas e fatos também não enseja recurso especial. Então, na construção de uma petição, de um recurso especial, de um recurso extraordinário, longe de fatos, longe, quando a parte diz o seguinte, olha, não está provado que... Aí matou o recurso. Nem vai chegar, né? A gente lê assim, ó, parecer, a gente lê assim. Aí está escrito, não está provado, matou. Nem lê o resto. Nem lê o resto, entendeu? Não provou isso aqui, tá. Olha, os fatos não dizem isso que o tribunal entendeu, tá? Matou, acabou. Nem lê o resto, né? Às vezes os processos são julgados rápidos no tribunal, por quê? Porque você lê uma linha. Matou o recurso. Então não se fala a palavra fato, não se fala a palavra prova. Claro que há determinadas circunstâncias em que os tribunais admitem uma coisa chamada reavaliação na apreciação da prova, que é uma coisa distinta de avaliação da prova. Olha os conceitos chegando, né? Assim, mas isso é muito sutil, como é que o tribunal vai fazer? Como é que o tribunal sabe disso? Como é que eu consigo convencer o tribunal, né? Aí a gente lê muitas petições de recursos, onde o advogado diz o seguinte, olha, a matéria aqui não é de questão de prova, de reavaliação da prova, mas nós estamos pedindo uma reapreciação da avaliação da prova. Uma coisa bem sutil, né? Então, pode, né? O tribunal pode dizer, olha, a prova não foi bem avaliada, volta para você olhar isso aqui. Pode haver isso. Então, não se discute fatos e provas em recursos para os tribunais superiores. Impedimento no STJ, súmula 7. Mata todos os recursos, rapidinho ali, em decisão monocrática. Mata tudo. Né? Uma outra coisa, a gente tem que ter muito cuidado com essa matéria aqui, supressão de instância, né? Todos nós que trabalhamos com direito, os julgadores, são pessoas humanas, né? O número de processos é muito grande. Pode ser que eventual questão que seja importante, às vezes não é que seja nem fundamental, mas que seja importante, o tribunal não tem se pronunciado sobre ela. Algum elemento que o tribunal não tem se pronunciado sobre ela. E aí, distraidamente, eu vi que perdi a causa e entro com um recurso especial ou um recurso extraordinário, sem observar que passou uma questão sem que o tribunal tenha falado, apreciado. E aí o que aconteceu? Não tenha sido debatida, seja no acórdão, seja na sentença. Então, essa é a coisa do que pré-questionamento. O que é o pré-questionamento? É ter questionado aquilo antes de entrar com um recurso especial ou um recurso extraordinário. Se o tribunal não fez isso, o que eu faço? Embargos de declaração. Tem que instigar. O tribunal não respondeu a essa questão, eu queria que respondesse a essa questão que foi levantada ali e tal, bababá. Aí como é que o tribunal sai dessa? Ele diz o seguinte, o juiz não está obrigado a apreciar todos os argumentos da parte, ele está obrigado a apreciar o direito, está decidido e acabou. Tribunais resolvem assim, né? Pode ser que isso tenha procedência, mas pode ser que não tenha. Então, quando eu faço... recentemente um amigo me apresentou uma matéria sobre meio ambiente, era uma disputa de meio ambiente sobre um tema de derrubada de um parque, árvores, alguma coisa assim. O que aconteceu precisamente ali? O tribunal não apreciou a matéria e ele entrou com um recurso especial. Nesse caso, em que
o tribunal julgou, você apresentou, foi omisso em relação a um ponto que era importante, você apresentou os embargos de declaração, o tribunal continuou dizendo o seguinte: olha, o que você está querendo é a reapreciação do julgado, não cabe porque não há nenhuma omissão. Você tem duas opções: entrar com um segundo embargo de declaração, ir lá, conversar com o relator, mostrar e tal, né, e tentar convencê-lo. Ou então, entrar com um recurso especial, pedindo não o julgamento da causa, não o julgamento do seu direito, mas pedindo a nulidade ou a anulação do julgamento, do acórdão, dos embargos, porque não apreciou a matéria, né? É a chamada negativa de prestação jurisdicional. Diz: olha, eu preciso resolver essa matéria, eu quero fazer um recurso especial, porque o tribunal não me deu o direito, mas eu não posso fazer esse recurso especial se o tribunal não decidir essa matéria que eu estou questionando aqui. Então eu quero, Superior Tribunal de Justiça ou Supremo Tribunal Federal, que você anule o acórdão do tribunal para que ele faça outro, respondendo o que eu questionei nos embargos de declaração, que, apesar de opor os embargos, ele não respondeu. Não é? Então, quando a súmula 211 diz que é inadmissível recurso especial quanto à questão que, mesmo que você tenha oposto o embargo declaratório, não foi apreciada, o que significa o seguinte: que a mera oposição dos embargos não supre a omissão. Você não pode dizer assim: olha, eu já perguntei, o tribunal não respondeu, então agora o STJ tem que julgar porque ele é que vai ter que me responder. Mas ele não pode responder sob pena de uma coisa chamada supressão de instância. No direito, no processo, as instâncias, não existe a chamada instância per salte, onde eu salto de um para outra. O juiz julgou, deu a decisão, eu recorri, o tribunal julgou, mas não apreciou uma questão importante, então eu quero que o STJ ou o Supremo aprecie aquilo. Não pode, porque não existe a instância per salte e não existe a chamada supressão de instância. Então, muita atenção no recurso especial. Quando você opuser o embargo de declaração, o tribunal, apesar disso não julgar, tem que pedir a nulidade do acórdão e não o julgamento do mérito do recurso. Outra súmula que é importante, também que é do STF, essa súmula 356 do STF, ela repete o conteúdo da 211 do STJ, segundo a qual o ponto omisso na decisão sobre o qual não foram opostos embargo de declaração, embargo declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário por faltar ao requisito, e aí uma palavrinha científica da ciência do direito: pré-questionamento, que quer dizer, se julgasse, haveria supressão de instância. Então, pode-se pré-questionar por meio de embargo de declaração. O tribunal não falou, eu insisto. Isso, pessoal, vale tanto para o processo civil quanto para o processo penal. E também vale lá no processo trabalhista, vale no processo eleitoral para os tribunais superiores. Uma outra súmula do Supremo que tem convergência com essas duas que nós acabamos de ver é essa aqui: é inadmissível o recurso extraordinário quando não ventilada na decisão recorrida a questão federal suscitada. Essa súmula é muito antiga, essa súmula é antes da criação do Superior Tribunal de Justiça, mas ela continua válida tanto para o recurso especial quanto para o recurso extraordinário, né? Então, ela deve ser lida dizendo o seguinte: ela deve ser lida da seguinte forma para ambos os tribunais:
é inadmissível o recurso especial quando não ventilada na decisão recorrida a questão federal suscitada. Ou, para o Supremo, é inadmissível o recurso extraordinário quando não ventilada na decisão recorrida a questão constitucional suscitada. Tá? Assim que deve ser interpretada a súmula. Outra coisa, vamos chegar aqui no agravo agora, né? Processo. O recurso especial, o recurso extraordinário, tem o seguinte procedimento. Julgada a matéria no Tribunal Estadual ou no Tribunal Regional Federal, não foram abordadas as questões que interessavam a parte, embargo de declaração. Oposto ao embargo de declaração, vindo a resposta, atendeu, não atendeu. Não atendeu, outro embargo, né? Ou o recurso especial ou recurso extraordinário, pedindo a nulidade ou a anulação do acórdão para que este se manifeste sobre o tema. Ou atendeu, respondeu, está respondido. Então, recurso especial. Muito bem. Ou recurso extraordinário. Bastou eu apresentar um recurso especial, o recurso extraordinário, ele já vai para o Tribunal Superior ou para o Supremo Tribunal Federal? Não. Aí vem a segunda etapa do recurso especial ou extraordinário, que é o chamada decisão de admissibilidade. Essa palavra é extensa. Quem é que faz isso? Normalmente, nos tribunais, as matérias são julgadas por turmas ou por sessões, dependendo da matéria, né? Turma de 3, sessão de 5, dependendo do tamanho do tribunal. Então, isso varia. Bom, terminou, entrou com recurso especial, esse processo sai da turma ou sai da sessão e vai para o presidente. Nos grandes tribunais tem o vice-presidente ou o segundo vice-presidente. Quem decide se o recurso vai ou não para o STJ ou para o Supremo não é nenhum ministro do Supremo, nenhum ministro do STJ. É o presidente do tribunal no qual a apelação ou o recurso foi julgado. Então, o presidente dá um despacho admitindo ou não admitindo o recurso para o Tribunal Superior. Não preenche as condições. A parte está querendo discutir fatos que não é cabível no recurso especial. A parte está querendo discutir provas que não é cabível no recurso especial. Então, eu não admito o recurso. Ou, aí vai dizer, incide a súmula 7, né? Não admito o recurso. Ou está questionando uma matéria que não foi debatida no acórdão, não foi debatida no tribunal, então não cabe o recurso especial, inadmito o recurso especial. E aí é que começa a guerra, né? Não admitido o recurso especial, aí vem o quê? O agravo para o respectivo tribunal. E aí o agravo, no caso, o agravo, o presidente é obrigado a enviar para o Tribunal Superior. Não há como reter o agravo. Né? No normal é isso. Agravo vai para o Superior Tribunal de Justiça. Lá no Superior Tribunal de Justiça, vamos ver se a gente tem alguma coisa interessante aqui. Então, veja bem o que eu estava falando aqui no artigo 1030, né? Recebida a petição no tribunal, vai contra razões e aí vai concluso, então, ao presidente
o presidente ou vice-presidente do Tribunal do Estado e do Tribunal Regional Federal, que poderá negar seguimento, né? E aí ele diz quais são as questões negar seguimento. Agora tem essa outra opção de o presidente encaminhar de volta para a turma ou para a sessão, para ele realizar um juízo de retratação se o acórdão estiver divergindo do entendimento do Supremo ou do STJ, que tenha sido julgado em regime de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal ou de recurso repetitivo no STJ. Então já nem vai mais, já criou-se mais um filtro. Agora o novo Código de Processo cria mais um filtro. O presidente aprecia e devolve, diz, olha, essa matéria aqui, ela está contrária que o STJ ou o Supremo já decidiu. Então, exerça o juízo de retratação. Então, há essa possibilidade, né? Se a matéria for daquela em que haja, ele vai pesquisar que haja recursos repetitivos, né, que não tenham sido decididas pelo Supremo Tribunal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, fica lá. Hoje, pessoal, tem centenas de recursos sobrestados, né, que é uma palavra técnica jurídica para parados, suspensos, aí novamente os conceitos que a gente estava comentando. Centenas de recursos que estão parados, que não saíram dos tribunais, aguardando que o Supremo ou o STJ se pronuncie sobre a matéria, daquelas que têm milhares de matérias, milhares de processos iguais sobre a mesma matéria. Então ele pode mandar, olha, já tem recurso sobre isso, o STJ tem essa matéria em que ele cadastrou como recurso repetitivo, então fica isso aqui esperando para saber o que é que vai acontecer, né? Ele pode também selecionar aquele recurso, como dá para ler agora, não, aí? Tá? Lá no fundo dá? Pode selecionar esse recurso como representativo de uma controvérsia constitucional ou infraconstitucional e mandar processá-lo para que o STJ ou o Supremo decidam a matéria. Ou também pode admitir uma matéria individual, que não tenha matéria de recurso repetitivo, que não tenha ainda essa controvérsia sido decidida como recurso repetitivo ou de relevância, e admitir o recurso especial. É um trabalho bem maior para o presidente do tribunal, porque antes ele admitia ou não inadmitia. Então tem que conhecer muito a jurisprudência, tem que acompanhar os julgamentos, tem que acompanhar tudo, e o advogado também tem que acompanhar e saber dessa matéria, para que ele oriente o julgador, né? O juiz, né, doutor Márcio? O juiz espera que o advogado auxilie. O advogado ele defende a parte, mas ele tem que auxiliar o julgador, né? Eu brinco com os estagiários e com os alunos, doutor, o que eu tenho que aprender? Eu falo, o infinito de tudo. Matéria de direito é isso aí. Tem que saber o infinito de tudo, né? Porque você vai fazer concurso de procurador da República, tem um rol de matérias. São 14 disciplinas, não é, doutora? Aí você vai para o Ministério Público Estadual, acrescenta outras matérias, por exemplo, direito comercial não pede no Ministério Público Federal, pede lá no Ministério Público do Estado. Outras matérias, várias coisas. E agora tem eleitoral, tem ambiental, até direito marítimo, tem um monte de coisa aí, né? Então, muito bem, sobe o recurso, tá bom? Ou não. Se o recurso for inadmitido, aí vem o agravo do qual a gente estava falando. Caberá agravo ao Tribunal Superior ou ao Supremo. Aqui, Tribunal Superior, me parece que está em termos genéricos, incluindo tanto o Tribunal Superior em si, quanto o Supremo Tribunal Federal. Agravo.
Atenção, penalistas, que o prazo do agravo em processo penal é diferente do prazo do agravo no processo civil. 5 dias. Vamos ver aqui? Olha lá, súmula 699 do STJ. Já recebi muitos agravos intempestivos. Prazo era de 10 dias no código anterior, advogado 10 dias, agravo no recurso especial no processo penal. Intempestivo. Crau. A morto. Nunca mais ressuscita. Então é o seguinte, eu estava proferindo essa palestra lá em Roraima. Aí a advogada aqui, doutor, mas é o seguinte, às vezes o advogado esqueceu de recolher as custas e tal, e o que faz e tal, aí ela foi fazer uma pergunta e foi estendendo, aquele negócio de tensão, ela estava fazendo um discurso, e aí eu quebrei a minha paciência, que não devia, né? Aí ela falou uns 5 minutos para perguntar se não deveria considerar que o advogado tal, aí eu falei assim, doutora, advogado não pode errar, nunca. E, efetivamente, essa é a resposta, entendeu? Dada em outro tom, evidentemente, advogado não pode errar. É muita responsabilidade, patrimônio. E, no caso do processo penal, a liberdade. Né? O nosso trabalho é um trabalho de alta relevância, é muita responsabilidade. Então, atenção, penalistas, o prazo do agravo no RESP e no recurso extraordinário no processo penal não é o mesmo do processo civil, o prazo é de 5 dias. Não pode cochilar. Aí vem o advogado e faz o agravo no RESP, né? Que lá no STJ chama de ARESP, é cadastrado como ARESP. No Supremo, agravo em recurso extraordinário. Aí o presidente faz uma bonita decisão dizendo por que não admite o recurso especial. Aí o advogado vai e pega o recurso especial que ele fez, Ctrl+C, Ctrl+V, e muda o nome de recurso especial para agravo em recurso especial, sem atacar os fundamentos da decisão do presidente, que são outras. E aí, o que acontece? Súmula 182 do STJ nele. É inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão. Então, pessoal, agravo em recurso especial e agravo em recurso extraordinário não é cópia do recurso especial, né? Se fosse cópia, estaria lá no código, recurso especial número 2, mas não está, né? A natureza jurídica de um é recurso especial, a natureza jurídica do outro é agravo em recurso especial, ou agravo em recurso extraordinário. Por isso tem que ter tempo para fazer e tem que trabalhar diferentemente. O advogado não dorme, vai até 6 horas da manhã para não perder prazo. Trabalho difícil. Quem é que vai ser advogado aqui? Quem quer ser advogado? Olha lá, heroína. É mole não. Todas as jurídicas são difíceis, viu? Mas estou falando do advogado por causa do prazo. Tem advogado que morre de estresse, né? AVC, ataque cardíaco, morreu morto. Por quê? Perdeu um prazo, não conseguiu terminar o processo. Não dormiu, né? Tomou rebite para manter a noite acordada para... né? Morre. Né? Doutor Márcio? Juiz também, juiz chega na comarca. 30 mil processos na comarca, né? Todo mundo é com ele mesmo, não tem jeito. Então dorme e tal. Então, pessoal, detalhes, tá? Detalhes científicos que vocês estão aprendendo agora aqui na universidade. Tem advogados aqui, mas a maioria é estudante. Que a gente chega... Eu estou falando tudo isso porque eu aprendi só isso agora também, viu?
Não sou sabichão de passado, não. Eu aprendi isso agora trabalhando, né? Vocês estão tendo oportunidade de aprender isso agora, que pouca gente sabe. Porque a grande dificuldade é tribunais superiores. Grande dificuldade é você chegar aqui. Aí o advogado faz, aí quando chega que o tribunal julga, aí perdeu, às vezes o camarada tem direito a parte do doutor. Agora não posso fazer isso, eu tenho que contratar outro advogado. Ou seja, aquele que sabe lidar com essa matéria de tribunais superiores. Até mesmo porque advogado não tem tempo de estudar. Eu lembro quando eu advogava, a gente não tem tempo de estudar advogado, não dá tempo, é prazo, é recurso, é atender a parte, é conversar com a parte, é arrumar documentos, é ficar à noite acordado, fazer as coisas, não dá tempo. Então, como o direito é uma operação lógica, especificamente atacar os fundamentos da decisão no agravo. Então, nós temos a súmula 182 do STJ e no Supremo, que diz a mesma coisa, a súmula 284. É inadmissível recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação, isso aqui também se aplica ao agravo em recurso extraordinário, ao agravo em recurso para o STJ, e também no recurso especial, é inadmissível recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Isso aqui já está lá no Código de Processo, inépcia da inicial. Quando da narrativa dos fatos não decorrer uma conclusão lógica. Pessoal, por incrível que pareça, tem advogado que você não consegue entender a petição. Pergunte aqui ao doutor Márcio Cristófoli. Só vai entender a questão quando vem a contestação. Não é, doutor Márcio? O advogado entra, não entendi nada. Bom, vamos ver, cite-se o réu. Aí vem a contestação, aí... então é isso que ele está querendo. É comum, pessoal, não pensem que isso seja uma coisa extraordinária. Isso é comum. Aprender a escrever é a primeira coisa do advogado. Né? Curso de redação, conhecer as palavras, né? Conhecer as palavras, né? De cujos, em vez de falar cujo, tal, põe de cujos, aí já matou a outra parte, né? Que é outro sentido. As palavras são muito próximas, né? E os termos jurídicos têm coisas, termos próprios, né? Tradição. Tradição é julgar de acordo com os costumes e tal. Isso aqui é a tradição, né? Julgar com os costumes. Isso não é. Tradição é a passagem de um bem de uma pessoa para outra pessoa. Traduziu, fez a tradição, passou daqui para cá. Isso é que é tradição no direito. Não tem nada a ver com costume, não tem nada a ver com manter as tradições. Então, tem que estudar para saber. Vamos ver se, acho que tem outro aqui, não, já falei, isso aqui acho que é a última coisa. Mas vamos ver se temos alguma coisa interessante. Aí vamos passar para as perguntas, tá? E aí vocês vão poder fazer perguntas não sobre esse tema, mas qualquer outro tema. Já vimos aqui no agravo, chegamos lá. E aí é o seguinte, no Tribunal Superior, se houver matéria legal e matéria constitucional, tem que fazer os dois recursos. Não pode fazer um recurso especial e um recurso extraordinário na mesma peça. Tem que fazer os dois recursos. Aí, outra coisa, fazer os dois recursos, tem que fazer o preparo. O que é o preparo, né? O preparo é pegar todas as folhas, colocar bonitinho, numerar, juntar a procuração e deixar o recurso preparado. Esse que é o preparo, não é, pessoal? Não? Tá vendo? Já sabem direito. Parabéns. Então, tem que fazer o preparo dos dois recursos. Tá certo? O que mais? Vem aqui conceder. Agora tem algumas coisas que são mais detalhes, que vocês vão olhar no código, que está claro. Questão de intimação, questão de procuração. Por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça diz o seguinte, olha, hoje é tudo digitalizado, tá? E a responsabilidade é da parte de reclamar o que não foi ou de demonstrar que estava ali. Então, por exemplo, recurso especial, onde
você olha no digital, é tudo digitalizado no STJ e no Supremo, você olha, não está a procuração do advogado. Primeira coisa que o tribunal faz é não conhecer do recurso. Não conheço por falta de elemento essencial, que é a procuração do advogado da parte recorrente. Não conheço. Matou o recurso ali. Às vezes a procuração está lá e não foi escaneada pelo funcionário do tribunal. Então tem que ficar atento àquilo. Escaneou, entrou no tribunal, leu o processo inteiro para ver se o escaneamento que foi feito, a conversão do físico em digital, está todos os documentos, inclusive a procuração. Não tem. Hoje o Código de Processo Civil diz o seguinte, que se houver alguma falha no recurso, caberá ao relator intimar a parte para converter em diligência, intimar a parte para completar isso aí. Não tem procuração. Só que é o seguinte, né, como o Código diz que poderá, né, poderá, nem sei onde é que está isso aqui, mas deve estar aqui, podemos olhar depois com maior detalhe, para a gente também não entrar em minudências, né? Vocês vão olhar isso aí, já sabem onde é que estão os artigos. Diz que poderá intimar, só que eu fiz uma sessão exatamente na semana passada, lá no STJ, já sob a égide do novo Código de Processo, onde faltava a procuração, e o tribunal disse, não, vamos continuar aplicando a jurisprudência aqui, não tem procuração, não conhece, pá, matou o recurso, apesar da norma do novo Código de Processo. Então tem que ter muita cautela com a interpretação também que o STJ vai dar às questões disso. Por exemplo, matéria penal, habeas corpus. Habeas corpus, qualquer um pode fazer um habeas corpus, né? Posso fazer habeas corpus, eu próprio e tal. Aí, faço um habeas corpus perante o Tribunal de Justiça. Posso fazer sem procuração no Tribunal de Justiça um habeas corpus? Posso. Perdi o habeas corpus, vou recorrer para o STJ. Posso recorrer da forma que está, sem procuração? Não. Aí a primeira coisa que o tribunal, aliás, tem jurisprudência pacífica sobre isso. Tranquilo. O que diz o STJ, o que diz o Supremo? A procuração não é essencial para o habeas corpus, mas para o recurso é imprescindível. Então, muita atenção. Detalhes, né? Isso eu aprendi também agora lá, trabalhando, entendeu? Só sei isso porque estou lá vendo isso todos os dias. Não é que seja nerd que sabe tudo, não, porque eu aprendi, estou lá. Muito fácil. Então, detalhe da procuração, detalhe da conversão em diligência. Eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito bem, quem julga o agravo regimental, se o RESP ou o recurso extraordinário não subir, quem julga isso é o relator, ele pode julgar isso monocraticamente. Ele julga isso monocraticamente. Então, 1042, cabe esse agravo contra a decisão do presidente que inadmitiu o recurso. Chega lá, o que acontece? O relator pode também manter a decisão de inadmissibilidade do recurso especial ou do extraordinário. E aí cabe um segundo recurso já da decisão do relator no STJ e no Supremo, que manteve a inadmissibilidade decidida pelo presidente do Tribunal Estadual ou do Tribunal Regional Federal. E aí cabe o chamado agravo regimental, que agora o Código denomina como agravo interno, que é aquele que nós vimos, deixa eu ver aqui, esse número 3 aqui, que era o antigo agravo regimental, porque estava previsto dentro do regimento, agora está no Código de Processo como agravo interno. Então aí, para a turma, no regime anterior, o tribunal julgava isso independentemente de pauta, independentemente de qualquer coisa. Agora tem que ser. E também não tinha sustentação oral em agravo interno ou agravo regimental. O novo código agora, evidentemente os advogados tiveram uma grande influência na composição do novo código. O agravo regimental agora, como também os embargos de declaração, então, no regime anterior,
nem o agravo regimental, nem os embargos de declaração eram publicados em pauta. Processo publicado na pauta tal. Agora, os embargos de declaração têm que ser publicado, a pauta, que dia que vai ser julgado, e o agravo regimental tem que ser publicado, o dia que vai ser julgado, e no agravo regimental agora tem é permitida a sustentação oral, o que não era permitido no regime do Código anterior. Então, presidente do tribunal indefere a subida do especial, agravo para o Tribunal Superior. Relator no Tribunal Superior, mantém o indeferimento, agravo interno para o Tribunal Superior. Negou ainda o segmento, embargo de declaração no agravo interno ou agravo regimental. E aí pode ir com recurso extraordinário, vai. Então, são esses os recursos. Tem o recurso dos embargos de divergência com 2 detalhes que eu quero falar para vocês. O primeiro detalhe é que o embargo de divergência tem custas. Todos os recursos internos dentro do tribunal não têm custa. O embargo de divergência tem custas. Outra coisa, no penal, as decisões proferidas em habeas corpus, elas não são parâmetros para embargo de divergência, ainda que seja no processo penal. Essa é a jurisprudência do STJ. Então, eu tenho uma apelação criminal, e aí ela divergiu de uma decisão proferida no habeas corpus. Eu digo, olha, excelência, tem aqui esse habeas corpus decidido assim, assim. Não serve. Tem que ser em matéria de recurso especial ou outro recurso, agravo regimental, alguma coisa, mas decisão em habeas corpus não é parâmetro para recurso, para embargo de divergência. Vou voltar só mais um pouquinho aqui sobre a matéria ainda do recurso especial, do recurso extraordinário. A jurisprudência exige o chamado cotejo. O chamado cotejo, eu não sei se eu achei alguma súmula sobre isso aqui. Não, eu acho que essa súmula eu não coloquei aqui, mas é o seguinte: tem que ter o cotejo entre dos acórdãos proferido pelo tribunal do qual você está recorrendo com o acórdão de outro tribunal, ou do STJ, ou do Supremo. De outro tribunal que eu falo é o Tribunal de Justiça de Estado diverso daquele que você está recorrendo, ou Tribunal Regional Federal. Então, tem que fazer o chamado cotejo. Como é que se faz esse chamado cotejo, né? A parte diz, olha, o tribunal aqui julgou assim, 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 e disse no acórdão isso. Acontece que o do Superior Tribunal de Justiça diz exatamente o contrário, diz isso, isso, isso aqui. Então, esse é fazer o cotejo. Sem esse cotejo, o tribunal também não conhece do recurso especial. E aqui eu encerro, falei demais, né? Aqui eu encerro e fico aberto às perguntas. Eu sei que vocês estão sendo muito benevolentes e tolerantes comigo, ficando sentado aí, muito obrigado, sei que estão cansados. Mas eu agradeço essa benevolência, essa tolerância, e estou aberto às perguntas, tá bem? Muito obrigado. Devo ter omitido algumas coisas que vocês podem perguntar, tá certo?